Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski e hoje eu vou te ensinar a ser um pouco mais eficiente ao utilizar o software Excel. O Excel é uma ferramenta muito versátil e tem bastante funcionalidades que nem sempre são tão exploradas por quem usa ele de uma forma mais casual. Se você usa ele simplesmente para colocar informação ali para não se perder, para utilizar uma tabela para fazer um orçamento, que nem eu até tinha mostrado num vídeo anterior, você nem sempre pega alguns atalhos aí que você poderia utilizar para ser mais eficiente e mais rápido quando você precisa utilizar o Excel. Então vamos lá abrir nosso programa. Essa é aquela planilha que já estava no vídeo anterior, que eu ainda tenho bastante coisa para melhorar nela, mas eu quero fazer isso aqui em vídeos do canal. A planilha que eu tenho utilizado no meu local de trabalho já está um pouco mais para frente do que essa, eu já melhorei ela um pouco, já coloquei principalmente a formatação dela para ficar mais fácil de ler quando não sou eu que estou utilizando ela, já está um pouco melhor. Então eu quero chegar na situação que ela está, só que aqui nos vídeos do canal. Então, o primeiro atalho que eu quero comentar hoje é sobre o Shift F11, que é um atalho muito interessante para você criar uma planilha nova. Então, você pode, clicar aqui embaixo e abrir uma planilha nova, clicar em renomear e colocar um nome novo. Só que, como a gente está tentando diminuir um pouco a utilização do mouse para ser um pouco mais eficiente, segurar o Shift e apertar o botão F11 faz a mesma coisa. E eu abri uma planilha nova para mostrar um exemplo de uma situação onde a gente pode usar o comando fixar uma célula na questão da fórmula. Então eu vou colocar aqui alguns raios de círculos. Então alguns raios simples. Para calcular a área de um círculo, a fórmula é πr ao quadrado. Então é o número π, que é o 3,1415906, por aí vai. Vezes o raio ao quadrado. Se nós temos então aqui o raio, não importa muito a unidade para a gente no momento, eu quero colocar aqui o valor que eu vou aproximar de π, certo? 3,14. Vou selecionar onde eu quero começar minha função, vou clicar a tecla do igual para abrir o comando de função e vou clicar primeiro no meu valor π, vezes minha célula ao lado. Vou colocar lá entre parênteses só para não ter perigo. E o símbolo do circunflexo é para o elevado ao quadrado. E vou dar um Enter. Então nós temos aqui que um círculo com um raio 10 tem uma área de 314 unidades ao quadrado. No caso, se fosse metro, seria metros quadrados. Se fosse centímetro, seria centímetros ao quadrado. Quando eu seguro aqui no canto da célula e arrasto, nós vamos ter 0. E por que isso acontece? Isso acontece porque o programa está tentando utilizar a sequência que para ele faz mais sentido. Então, nós começamos aqui no E2 e utilizando o valor em A5. Então, na célula de baixo, nós vamos querer então utilizar o E3 e a célula A6. Como que a gente pode evitar isso? Deixa eu apagar aqui. Quando nós formos utilizar de novo aqui o igual, clicamos do lado. Multiplicamos e ao clicar aqui, a gente aperta o botão F4, que ele vai fazer o símbolo do cifrão antes da letra e antes do número que identifica a célula. Isso vai fixar tanto a célula quanto tanto a linha quanto a coluna. Então, quando a gente der o Enter, então a gente vai ter o mesmo valor que a gente tinha antes. E quando eu arrastar aqui, como o valor de π está fixado, ele vai continuar mudando simplesmente o valor da primeira célula que eu mudei. Então ele vai pegar a célula do lado e continuar sempre pegando o valor de π da célula fixada aqui. Voltando então para a nossa planilha, um comando interessante de navegação, a gente pode selecionar uma linha inteira clicando no número dela, a gente seleciona a linha inteira. A gente pode selecionar uma coluna inteira, clicando da mesma forma aqui na letra, quando aparece a seta, certo? E se eu estiver navegando com as minhas setas e quiser selecionar uma linha inteira a partir do teclado, eu posso clicar no Shift barra de espaço, ele vai me selecionar uma linha. Se eu selecionar Ctrl barra de espaço, ele vai me selecionar a coluna inteira. Um detalhe interessante é que, como vocês podem ver aqui no meu cabeçalho, eu tenho uma célula bem grande que eu mesclei e centralizei. Quando eu tento fazer o comando Ctrl barra de espaço nela,
ela seleciona a coluna inteira como se ela fosse uma coluna só. Não importa onde eu esteja aqui dentro dela, né, ele considera que a coluna é uma coluna só. Esse é um detalhe interessante, né, porque você pode resolver esse problema simplesmente deixando de centralizar ele. Daí o comando Ctrl /espaço funciona novamente. Um complemento a esses atalhos é o comando Ctrl+ e Ctrl-. Então, se eu selecionei a minha linha inteira com o meu Shift /espaço e eu clicar no Ctrl-, ele vai excluir essa linha. E vai, da mesma forma, o que o comando Ctrl+ vai inserir linhas. Se eu tiver selecionado com Ctrl/espaço, né, selecionado a coluna inteira, e tiver com Ctrl+, ele vai colocar mais colunas e diminuir colunas também. Outro atalho de navegação que é bastante interessante é também a utilização das setas em conjunto com o Ctrl e com o Shift. Se eu segurar o Shift e clicar nas minhas setas, ele vai andar pela minha planilha entre os valores preenchidos. Ele vai ignorar as células que estão vazias. Então isso é bastante interessante quando eu quero percorrer a minha planilha com o teclado. E se eu segurar o Shift e mexer com as minhas setas, ele vai selecionar as células que eu estiver percorrendo, selecionando também as células vazias, né? Ele vai aumentando aqui, se eu clicar, eu consigo selecionar a planilha inteira segurando o Shift. E se eu combinar as duas coisas, segurar o Ctrl e Shift, ele vai percorrendo a planilha, selecionando células, só que ignorando as vazias, selecionando elas também por varredura, mas ignorando elas. E para selecionar algumas células específicas perdidas, espalhadas pela minha planilha, eu posso segurar o clique e utilizar meu mouse para ir clicando em células que eu quero selecionar aleatoriamente, espalhadas no meio. E daí, a partir disso, eu posso mudar a seleção, eu posso utilizar dentro de uma função de soma, por exemplo. Mudando para minha planilha de material, só para explicar algumas coisas, eu posso inserir filtros automáticos com o comando Ctrl+Shift+L. Ele vai fazer essa setinha aqui do lado da célula, que ele vai filtrar os valores a partir daqui. Ele vai abrir esse filtro e a partir daqui eu posso organizar de maneira alfabética, classificar por cor, caso tivesse isso, ou andar por aqui e selecionar itens que eu quero ou não deixar de ver. E atrelado a isso, nós temos também o atalho Alt e seta para baixo, e ele vai também abrir o meu filtro para selecionar. E esse para marcar e desmarcar as caixas do filtro, você pode percorrer elas e clicar com a barra de espaço. E esse, inclusive, é uma dica que não é exclusiva do Excel. No Windows, qualquer tipo de opção que você tenha, que você pode marcar ou desmarcar, caixas assim de opções, você pode marcar e desmarcar ela com a barra de espaço. E por último, esse é um comando que muitas vezes ele é esquecido por quem já usa o Excel há um pouquinho mais tempo, mas que para quem está começando pode ser útil, que é o atalho para inserir uma função. Então a gente sabe que se eu clicar no igual e começar a digitar a minha função, por exemplo, uma função soma, eu posso selecionar ela aqui, ou qualquer que seja a função que eu esteja, clicar um tab e começar a preencher ela a partir daqui. Só que caso você queira abrir a lista de função, você pode clicar no Shift e o F3, e ele vai inserir o igual e te dá a lista de funções para você colocar ela aqui. E daí você pode inclusive preencher ele a partir daqui. Também pode ser muito útil para quem aí não tem tantas as funções que você está utilizando aí de cabeça. Ou quer procurar uma função diferente, alguma coisa do tipo. Para o vídeo de hoje seria isso, um vídeo um pouquinho mais leve aí, com um conteúdo um pouco mais rápido, para dar uma quebrada nos vídeos longos que foram das últimas semanas. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aqui, ou manda pra gente pelo Instagram.